Olá, amigos! É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos no canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Lembrando a todos o temário do mês de outubro, que é sobre a Revista Espírita de 1858, um tesouro incalculável. Hoje vamos receber a nossa amiga Marta Novis, tarefeira do GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis. Marta abordará o tema Diferentes Ordens de Espíritos. Antes, porém, vamos ler a nossa página e fazer a nossa prece inicial. A página escolhida de hoje é do livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, psicografado por Alda Maria, no seu capítulo 4, item 14, intitulado Limites da Encarnação. No que tange ao objetivo principal da encarnação, esse fenômeno, fruto da divina misericórdia, acontecerá quantas vezes forem necessárias para que o espírito possa transformar energias densas e inferiores, decorrentes das quedas do passado, em vibrações luminosas, que lhe conferirão lugares planificados pela alegria. A veste do espírito, nos primórdios da existência, apresentava-se quase tão densa quanto o corpo material, que dava a esse espírito condições de se manifestar para o trabalho de reajustamento ao código divino. Foi o movimento contínuo e sistêmico de ir e vir, encarnando e desencarnando, que possibilitou ao ser a diluição gradual das energias inferiores, o que lhe conferiu melhor condição de vida espiritual. Avançou o espírito com passadas no bem, alterando paulatinamente seu contexto vibratório. E ainda que não sedimentasse grandes conquistas em seu psiquismo, a cada experiência na carne, uma força motriz diferenciada ia lhe dando certo conforto quanto à sua manifestação ante a eternidade. Espíritos que emigram e que imigram, no movimento natural de encarnação e desencarnação, são instrumentos de condição do progresso à sua esfera de vivência, onde também terão oportunidade de aferir sua conduta e seu pensamento quanto à moral do Cristo. Dessa forma, na preparação do programa de adiantamento moral do espírito, os programadores divinos prevêem muitas idas ao plano físico, imprescindíveis para a instalação, consoante a instrução de Jesus, do reino de Deus no íntimo do seu ser. A sensibilidade espiritual do homem revela sua real condição. Diríamos que é sua expressão gravada na energia divina que acolhe, embala e impulsiona o ser. Por isso, ao abordar a responsabilidade individual da alma em sua caminhada evolucional, o mestre enfatiza que a cada um será dado de acordo com sua operacionalidade em seu campo de atuação. Agindo no bem, muitas virtudes desenvolverá, dando sublimidade e luz à aparelhagem que utiliza como recurso de renovação. Optando por agir sintonizado com as forças inferiores, alimentadas pela ignorância, somente com lágrimas e dores conseguirá se desconectar dos ensaios infelizes que marcaram seu movimento na vida. As vicissitudes do passado se transformam num presente de luzes fulgurantes e num futuro de glórias excelsas, em razão da postura ilibada, sustentada no mais puro sentimento de amor, compaixão, de fé, que bordarão com os fios prateados e dourados da caridade as alegrias do reino sublime do Pai. Agora, meus irmãos, vamos orar. Fechando os nossos olhos, nos conectando com a espiritualidade amiga aqui presente, vamos louvar e agradecer ao nosso Pai pela bendita oportunidade de ensinamentos que esta casa nos oferece. Ensinamentos estes que enriquecerão nossos corações. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, que derrame sobre nós seu bálsamo de amor e que envolva nossa amiga Marta com inspirações benfazejas, tornando suas palavras fonte de aprendizado para cada um de nós. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. E agora,
Com a palavra, Marta. Olá, meus amigos, é uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez reunidos, ainda que virtualmente, mas com os nossos corações bem juntinhos. Nós hoje vamos falar sobre o tema Diferentes Ordens de Espírito. Esse tema se encontra na Revista Espírita de fevereiro de 1858, mais precisamente no item 71. E também se encontra no Livro dos Espíritos. Bom, um ponto importante para ser analisado dentro da doutrina espírita é que há uma diferença entre nós espíritos. E essa diferença se dá em nível moral e em nível intelectual. Então a gente tem que pensar assim: nós espíritos seguimos a marcha progressiva da natureza. Aqueles que se encontram nas classes inferiores são ainda espíritos imperfeitos. Só que à medida que nós vamos nos depurando, nós vamos atingindo as classes superiores. Outra coisa importante para a gente entender é que a gente não pertence eternamente à mesma classe. Essas classes são, na verdade, diferentes graus de desenvolvimento. Então, nós vamos evoluindo hierarquicamente na medida em que vamos adquirindo qualidades, experiência e conhecimento que ainda nos falta. Kardec classificou os espíritos através de uma escala. E por que ele fez isso? Na verdade, por dois motivos. O primeiro é para que a gente possa saber onde é que a gente se encontra dentro dessa escala, né, enquanto espíritos imortais que somos, e também onde é que a gente quer chegar. E por um outro motivo, que é o seguinte: para quando a gente estiver numa reunião mediúnica, ou então analisando uma obra supostamente espírita, a gente consiga saber com que tipo de espírito nós estamos lidando. Agora, não há um lugar onde cada uma dessas classes comece e termine. Por quê? Por que isso acontece? Porque, na verdade, essas classes se misturam. Muitos de nós temos características de várias dessas classes. Então, ele faz uma comparação muito interessante. Kardec diz que essas classes são como um arco-íris. A gente não consegue definir ao certo onde uma cor termina e onde a outra começa, porque é muito sutil. Essa não é uma faixa bem demarcada. Então, no primeiro momento, ele resolve fazer uma classificação menos detalhada dos espíritos. Para isso, ele pega as características que esses espíritos têm em comum. E aí, dessa forma, ele faz uma divisão ternária em 3 ordens. Na terceira ordem, na parte inferior da escala, se encontram os espíritos imperfeitos. Na segunda ordem, os bons espíritos. E na primeira ordem estão os espíritos puros. E a grande pergunta é a seguinte: onde é que nós estamos dentro dessa classificação? Em que ordem eu me encontro? Eu quero saber, porque eu quero saber onde eu estou e eu quero saber para onde é que eu tenho que ir. Então, lá na questão 97 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais o seguinte: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E os espíritos respondem que elas são ilimitadas em número, porque entre elas não há linha de demarcação traçadas como se barreiras fossem. Então, os espíritos estão explicando a Kardec que a gente, na verdade, caminha entre essas várias classes.
E aí os espíritos dizem que, em agrupando essas características, a gente pode então colocar na primeira ordem aqueles espíritos que já atingiram a perfeição máxima, são chamados espíritos puros. Formam a segunda ordem aqueles que chegaram no meio da escala. Olha que interessante, esses espíritos, eles têm o desejo do bem. Essa característica que predomina nesses chamados bons espíritos. E dizem ainda Kardec que pertencerão à terceira ordem aqueles que se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhe retardam o progresso, eis aquilo que os caracteriza. Então vamos entender agora isso que os benfeitores falaram para Kardec. Deus cria incessantemente todos os espíritos, simples, ou seja, sem qualquer grau de complexidade, mas também ignorantes, ou seja, eles não sabem nada. Na medida que eles vão se desenvolvendo intelectualmente, eles começam a escolher entre o bem e o mal. Se eles escolhem o caminho do bem, eles passam dessa categoria, né? Eles passam, na verdade, de simples e ignorante direto para a segunda ordem, ou seja, eles vão direto para a classificação de bons espíritos. Obviamente, meus irmãos, que isso é depois de várias encarnações. Da mesma forma, aqueles que escolhem o mal, eles vão então passar para a primeira ordem. Eles passam de simples ignorantes, como foram criados, para a condição de espíritos imperfeitos. E esses vão demorar mais tempo para conseguirem chegar à condição de espíritos puros. Mas vale lembrar de que desde que a gente é criado simples e ignorante, nós temos um espírito protetor que nos acompanha. No início, assim que criados, nossas encarnações são compulsórias. E as escolhas que a gente vai fazendo, pelo bem ou pelo mal, elas vão se apresentar para nós de acordo com o nosso grau de amadurecimento moral e intelectual. Então, as provas, desde o início, acontecem para nós de acordo com o nosso amadurecimento. É importante que a gente entenda isso. Os espíritos da terceira ordem se caracterizam pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. O que significa a gente dizer que os espíritos de terceira ordem têm como característica a predominância da matéria sobre o espírito? Isso significa dizer que eu estou muito feliz e sorridente até que alguém pise no meu pé e eu sinta dor. Nesse momento eu sou tomada por uma raiva que acabo por direcionar para aquela pessoa que me pisou. Vamos dar outro exemplo disso? Eu, Marta, estou dirigindo calmamente, tranquilamente. Estou lá no trânsito. De repente, alguém me dá uma fechada. Sou tomada por um sentimento ruim. A minha calma, a minha tranquilidade, a minha felicidade acabou ali. E esse sentimento ruim toma conta de mim de uma tal forma que eu sou capaz de abrir o vidro do meu carro e despejar uma série de impropérios àquela pessoa que eu julgo que fez alguma coisa errada para comigo. Tem outros exemplos. Tem pessoas, por exemplo, que ficam extremamente mal-humoradas se chega a hora de se alimentarem e o almoço não está pronto. Então, todas essas questões comuns no nosso dia a dia
fazem com que a gente saia do nosso equilíbrio e a gente acaba por dar vazão àqueles vícios, àqueles defeitos que a gente traz de muitas encarnações que já vivemos. Mas a gente falou também propensão ao mal. O que significa essa propensão ao mal? A propensão ao mal significa dizer que a gente não aproveita as oportunidades que nos são oferecidas. Por exemplo, a gente sonha uma vida inteira em determos o poder. Achamos que vamos mudar o mundo se formos poderosos um dia. E aí eis que o poder chega às nossas mãos e nós nos deixamos corromper por ele. Um outro exemplo, vamos a um supermercado, fazemos uma compra e o caixa nos dá um troco errado, um troco a mais. E a gente vê que recebeu mais dinheiro, mas se cala. E aí vale a lembrança de que ficar com R$1 ou 1 milhão é a mesma coisa. A propensão ao mal é a mesma. Esse é o espírito imperfeito. Quando a gente fala dos espíritos da segunda ordem, a gente está falando de espíritos que se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os chamados espíritos puros. Aliás, espíritos bons. Se a gente for falar filosoficamente, existe uma diferença entre desejo e vontade. A gente pode desejar muitas coisas e, na verdade, não fazer nada. Vamos dar um exemplo disso? Eu desejo conhecer Jerusalém. Eu desejo, nesse momento, tomar uma água de coco, porque está um calor muito grande aqui no Rio de Janeiro. Eu desejo um vestido novo. Mas eu também desejo só ter bons pensamentos. O desejo é contraditório, porque eu posso desejar, mas não fazer. Ou seja, ele fica em nível de pensamento. Vontade é o desejo em ação. Então, o desejo que acontece é a vontade. Vamos imaginar esses espíritos bons que, na verdade, só desejam o bem. Seus pensamentos serão sempre bons. Eles não são mais guiados por emoções ruins. Estão a caminho da primeira ordem. Ou seja, eles estão a caminho daqueles espíritos puros que atingiram a perfeição moral e intelectual. E os puros? Os puros não estão mais sujeitos a nenhum tipo de emoção, nem ruim e nem boa. Olha só, nenhum tipo de emoção. A gente não tem ideia do que significa amor, por exemplo, para um espírito puro, porque não é nada comparado a esse amor que nós conhecemos. Os espíritos puros não têm nenhuma influência da matéria. Não à toa, Kardec não usou nenhuma passagem que fala de Jesus nos evangelhos, onde Jesus se mostra tentado ou desequilibrado. Kardec preferiu deixar essas passagens de fora do Evangelho segundo o Espiritismo. E isso porque, quando Jesus aparece num desses evangelhos, tentado ou desequilibrado, falando mais alto, aquilo nada mais é do que a visão de quem escreveu. É como o outro imaginou Jesus. Mas, na verdade, não pode ter sido uma atitude de Jesus. Porque, segundo Kardec nos fala na Gênese, Jesus jamais se desequilibrava. Porque a matéria
não tinha qualquer influência sobre ele. Muito bem, mas onde é que a gente está? A gente perguntou lá em cima, a gente quer saber onde é que nós estamos dentro dessa classificação de Kardec. Para a gente descobrir, precisamos responder a uma pergunta que eu vou fazer agora. E cada um de nós responde para nós mesmos. Em algum momento de nossa vida, algum momento, basta um momento, a gente sentiu ou sente raiva, ciúme, inveja, orgulho, egoísmo? Basta uma resposta sim para que a gente tenha certeza de que estamos na terceira ordem. Ou seja, somos espíritos imperfeitos, com um anjo guardião que sempre será de uma ordem mais elevada que a nossa. Ué, mas eu tô vendo alguém aqui que mata, que rouba. Eu não mato, eu não roubo. E eu tô na mesma ordem que essa pessoa que faz isso? Sim, sim. Se a matéria ainda influi no seu espírito de forma a te desequilibrar, se a matéria é mais forte que o espírito, nós estamos na terceira ordem, da mesma forma que aquele que mata, que aquele que estupra, nós estamos ali. E o anjo guardião que toma conta de mim não é melhor que o anjo guardião que toma conta dele. Nós temos o anjo guardião de uma ordem superior àquela em que nos encontramos. Mas qual é o nosso objetivo? Sabemos então que estamos na terceira ordem. Sabemos que somos espíritos imperfeitos. Que triste constatação. Qual é o nosso objetivo nessa vida? Passarmos para a segunda ordem. Mas espera aí, como é que eu vou fazer isso? Um autoconhecimento. Na doutrina espírita, fala-se tanto nesse autoconhecimento, porque se eu não me conheço, se eu não sei quais são os meus defeitos, se eu ainda me surpreendo quando tenho uma atitude desequilibrada frente a uma determinada situação, é porque eu ainda sei pouca coisa de mim. Então é preciso esse mergulho interior para que a gente tome consciência não só daquilo que já conquistamos, das virtudes que já conquistamos, mas também dos muitos defeitos que precisamos vencer. Nós precisamos eliminar os vícios que ainda trazemos conosco, essas emoções ruins. Como é que eu vou fazer isso? Quando eu parar de desejar, quando eu parar de apenas ficar em nível de pensamento e efetivamente tiver vontade de fazer. Gente, mas isso é possível? Eu acho isso tão difícil, vocês não acham? Então vamos lembrar de alguns exemplos? Vamos lá para a época de Jesus. Lá a gente viu Madalena, a gente viu Zaqueu, a gente viu Paulo, pouco tempo depois. Nós vimos a evolução desses espíritos numa única encarnação. O que será que aconteceu com eles? Madalena era uma prostituta, uma pecadora, como era chamada naquela época, mulher bela, vivia numa mansão belíssima, tinha tudo que nós que vivemos na matéria poderíamos desejar.
E ela mudou sua trajetória. Ela mudou sua trajetória de vida. Da mesma forma, Zaqueu, um publicano, roubava, tirava de seus irmãos judeus para dar aos romanos. Zaqueu se transformou. Paulo, nós vimos aquele doutor da lei, nós vimos Saulo perseguindo, matando e depois se transformando no apóstolo Paulo, o grande divulgador do cristianismo. O que será que aconteceu com essas pessoas? Essas pessoas foram tocadas de alguma forma pelo Cristo. E um coração onde o Cristo foi plantado não pode mais ser o mesmo. Essas pessoas escolheram mudar suas vidas. Mas, em compensação, se a gente analisar naquela mesma época, a gente vai ver Herodes, Caifás, Pilatos. Eles também tiveram contato com o Cristo, mas não foram tocados por ele. Ou não teriam agido da forma como agiram. Eles aceitaram a crucificação de Jesus. Não se importaram com isso. Onde será que eles estão nesse momento? Quantas encarnações não foram necessárias, ou não sei, né? Ainda continuam sendo, não sabemos, para que eles sejam tocados. Então isso deixa claro que a escolha é nossa. Basta que a gente tenha vontade. Os corações desses últimos não estavam férteis. E o que a gente quer para nós? O que eu, Marta, quero para mim? Que caminho eu devo seguir? Mas parece que essas histórias estão tão distantes. Lá na época do Cristo, histórias próximas a Ele, e eu estou aqui tão distante. Aí eu divido com vocês agora uma live que eu tive oportunidade de assistir na semana passada. O André Trigueiro conversava com o padre Júlio Lancelotti. Esse padre está na mídia agora, porque ele vem sendo ameaçado por fazer um trabalho junto aos moradores de rua no estado de São Paulo. E segundo aqueles que o ameaçam, ele está incentivando esses moradores de rua a permanecerem nas ruas, como se essas pessoas tivessem opção de estar em outro lugar, como se essas pessoas gostassem, estivessem muito satisfeitas por se encontrarem nas ruas. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção nessa live, que, aliás, eu acho que todos nós devíamos assistir. Ao final da entrevista, André faz uma pergunta ao padre. Ele pergunta: padre, de que forma aqueles que têm medo de ser agredidos por esses moradores de rua, ou aqueles que ficam se perguntando se a ajuda que derem não vai ser usada para que eles comprem drogas ou álcool? Essas pessoas querem ajudar, mas eles querem saber como é que eles podem ajudar. Existe uma conta bancária para que possam colocar um dinheiro e esse dinheiro chegar até eles? O que se faz, padre, para ajudar? Eu fiquei emocionada com a resposta que eu escutei.
O padre respondeu assim: quando vocês passarem por um morador de rua, olhem dentro de seus olhos. Ou então, façam um sinal assim, de ok. Ou olhem para eles e batam no peito. Mas vocês também podem andar com uma garrafinha de água na bolsa e ofereçam a esse morador de rua. Esse padre, meus amigos, não está na época de Jesus. Ele não está na época de Madalena, de Zaqueu ou de Paulo. Ele está na nossa época. Ele está vivendo agora. E aí a pergunta é: se ele pode, por que eu não posso? É muito difícil para mim conseguir fazer isso ainda. É muito difícil conseguir estar lá com eles, conversando, distribuindo alimento, escutando as suas reclamações, escutando as suas angústias. Que a gente possa começar com o primeiro passinho. Que esse primeiro passinho seja olhar dentro dos olhos. E olha, antes de nos preocuparmos em olhar dentro dos olhos de um morador de rua, pensemos que muitas vezes precisamos olhar dentro dos olhos de alguém que está muito necessitado e que está dentro do nosso lar. Esse primeiro passinho, meus amigos, só depende de nós. Que nós possamos ter a vontade de fazer, que possamos transformar os nossos desejos em vontade de nos transformarmos em espíritos melhores, para que possamos sair dessa encarnação melhores do que quando aqui chegamos. Que Jesus abençoe essa casa e que Jesus possa abençoar cada um de nós. Agora, o nosso irmão Breno, tarefeiro do CEIR, vai proferir a prece de encerramento e também falar acerca da fluidificação das águas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos por mais uma oportunidade de estudo cristão à luz da doutrina espírita. Vinculados à casa da irmã Rosa, agradecemos a irmã Bondosa, bem como a irmã Anália Franco e todos os benfeitores e benfeitoras do plano espiritual que dedicam seu tempo em benefício desse projeto de reuniões virtuais que nos mantém unidos em pensamentos e sentimentos, buscando amparo, renovação e forças. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco, em nossos lares, nos renovando no bem, envolvendo também as famílias e a todos a quem direcionamos as nossas preces. E por acréscimo de caridade, abençoando também aqueles que se sentem solitários. Que a cada prece, a cada leitura edificante, possamos nos ligar novamente a Jesus, nosso modelo e guia, o caminho, a verdade e a vida. Lembremos em nossas preces rogar pelo bem de toda a humanidade, que a luz dissipe as trevas e que a paz se espalhe por todo o planeta. A tolerância e a compreensão encontrem guarida em nossos sentimentos, e assim o amor, em suas diversas nuances,
possa se manifestar nas relações familiares, sociais e profissionais. Que a água, diante de estudo e da prece, possa receber as energias superiores que hão de nos ajudar na saúde e no equilíbrio emocional. Muita luz, paz e saúde. Graças a Deus.